Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos começando agora mais uma escola bíblica dominical. Hoje nós estudaremos a lição 9, que tem como tema a soberania de Deus em meio às crises. Eu quero te convidar aí na sua casa a fechar os seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Amém? Senhor Deus, nós te louvamos e nós te engrandecemos, Pai, porque nós sabemos que Tu tens sim o controle de todas as coisas em Tuas mãos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que nós tenhamos uma aula proveitosa, Pai, e que nós possamos aprender ainda mais do Teu cuidado, do Teu favor para com o Teu povo, da Tua soberania, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O nosso texto base, texto de referência, ele está em Ester 3, do versículo 8 até o versículo 11. Eu te convido a abrir. Diz assim: E Amã disse ao rei Assuero: Existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Versículo 9. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, agagita, adversário dos judeus. Versículo 11. E disse o rei a Amã: Essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Meus irmãos, eu quero dizer aqui uma curiosidade. Cada talento de prata equivale hoje a $1.000. Vocês imaginem o que é 10.000 talentos de prata. Naquele tempo era uma fortuna. E nós vamos descobrir aqui, na revista, que Amã fez isso não só pelo dinheiro. Ele tinha lá um problema com Mardoqueu, mas nós vamos descobrir qual é. O livro de Ester, ele nos mostra o quão importante é confiarmos no nosso Deus nos momentos de crise. Nós precisamos ter certeza da soberania de Deus, que Deus está conosco e em momentos de crise ele continua sendo Deus. E estudando aqui, eu queria perguntar a você: você sabe o que é soberania? O Aurélio nos diz o seguinte: soberania quer dizer poder absoluto. Não há poder maior ou comparável ao nosso Deus. Por isso que ele é soberano. Nas mãos dele está o agir, nas mãos dele está o efetuar. Nada foge ao controle do Senhor. Amém? Tópico 1. Satanás sempre quer roubar a nossa paz. Paz, segundo o Aurélio, quer dizer estado de calmaria, harmonia, de concórdia, de tranquilidade e sossego. E isso, para nós, povo de Deus, não depende de circunstância alguma. Você pode estar no meio de uma crise, no meio da pandemia, desempregado ou alguma outra crise assolando a sua vida. E você pode ainda estar gozando de paz. Mas como, você pode me perguntar? A paz que excede todo e qualquer entendimento. A paz que vem do alto. A paz que vem de Deus. Amém? Satanás está sempre tentando roubar a nossa paz. A nossa paz ela anda muito intimamente ligada com a nossa fé. E uma vez isso roubado, fica fácil ele atingir todas as áreas da nossa vida. Porque nós precisamos de ter fé. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É difícil? Muitas vezes é difícil ter paz em meio à guerra. Mas não é impossível. No Senhor nós podemos alcançar. Amém? Família, nosso refúgio, nossa paz. Ester, meus irmãos, ela era prima de Mardoqueu. Ela era órfã. Ela tinha perdido seu pai e sua mãe. E o seu primo virou o seu tutor. Seu primo a criava. E nesse ambiente, ela aprendeu a ter paz, ela aprendeu a se sentir segura, mesmo em terra estranha, lembrando que eles não estavam em território de Israel. Ela aprendeu a conhecer o Deus de Israel e a permitir que a paz invadisse o seu ser, mesmo quando tudo parecesse perdido. Então, é no ambiente do lar
que nós ensinamos quem é Deus e o que Ele pode fazer por nós. Esse é o papel dos pais para com os filhos. Nós precisamos ensinar a cada dia o que o nosso Deus pode fazer. Amém? É no lar que se aprende a construir a verdadeira paz. Notamos na história de Esther que a paz se vive quando existe uma integração entre pais e filhos. Nós falamos agora há pouco. É preciso ter um relacionamento com os filhos. Nos dias atuais, muitos pais têm terceirizado esse acompanhamento à escola bíblica dominical, têm terceirizado a tia da escola, a outras pessoas, mas quero aqui chamar a responsabilidade dos pais. Pai, é sua responsabilidade ensinar ao teu filho o caminho dos céus. É tua responsabilidade ensinar a ele que, seja qual for a situação, o Deus de Israel ainda age nos dias de hoje. É o mesmo, ele não mudou. Não há nele sombra de variação. É no ambiente do lar que nós aprendemos como servir ao nosso Deus. É no lar que nós aprendemos a nos sentir seguros quando há uma grande tempestade. É dentro de casa que nós aprendemos os maiores exemplos. Nós, pais, somos exemplos para os nossos filhos. Então, pais, tomem cuidado, porque vocês são professores dos seus filhos. Amém? Não existe nada mais valioso que a paz. Você concorda comigo? Eu gostaria de pedir a você que vá lá nos comentários e deixe alguns comentários sobre esse tema. Qual o valor da paz para você? O que você entende por paz? Paz é quando está tudo calmo, paz é quando vai tudo bem, quando a conta está bem, quando está tudo bem. O que é paz para você? Nós aprendemos que vivemos em dias de muito estresse. Em dias que você liga a televisão e só se fala em pandemia, em morte, em doença, em desemprego. E tudo isso tem tirado muita paz de muitas pessoas. Nós temos visto pessoas com crise de ansiedade. Nós temos visto pessoas com crise de pânico. Mesmo a pandemia sendo vivida, muitas vezes, só do lado de fora da sua casa. Nenhum membro da sua família adoeceu, ele não perdeu o emprego, nada aconteceu. Ainda assim, a ansiedade consome. O medo do que possa vir a acontecer nos consome. Eu quero chamar a sua atenção para o que diz o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Meu irmão, eu quero te garantir nessa manhã que nada foge ao controle do Senhor. Tudo está em suas mãos. E nada que você possa fazer pode mudar isso. Pode mudar a situação. Só o Senhor pode mudar a situação. Amém? As ameaças, elas surgem. Mas com fé, nós podemos atravessá-las. Eu não quero aqui dizer que muitas vezes só por nós sermos cristãos, nada vai nos acontecer. Não, acontece. Às vezes a pandemia pode chegar à sua casa. Você pode vir a perder um ente querido ou ficar desempregado. E aí o que fazer? Como proceder? Eu continuo te dizendo, com fé. A soberania de Deus, ela está em todos os momentos e ela cabe em qualquer situação. Se nós fecharmos os nossos olhos aqui, nós abriremos no Sião Celeste. Deus continua sendo soberano. E Ele continua tendo controle de tudo em suas mãos. Amém? Satanás sempre vai tentar roubar a nossa paz. No caso de Mardoqueu, ele usou Amã, que ficou incomodado pelo simples fato de Mardoqueu estar às portas do rei. Por quê? Porque quem ficava às portas do rei era quem era mais próximo. Era quem podia tentar uma audiência com o rei. E aquilo, dia após dia, foi incomodando Amã, o amalequita, de tal forma que ele induziu o rei a punir todo um povo. Ele colocou o povo judeu em perigo. Então, a crise chegou à vida de Amã? Chegou. E como que ele procedeu? Como ele fez? Tópico 2 diz assim: se incomoda é porque você brilha.
Parece forte, né, essa frase? Parece até pretensiosa. Mas por que Mardoqueu incomodou tanto a Amã? Nós cristãos temos a marca de Cristo. Nosso comportamento deve ser diferente. E geralmente ele chama a atenção. Geralmente nós somos perseguidos muitas vezes por esse comportamento. Então, assim, se você está incomodando alguém, e não é por nada que você fez, é simplesmente pelo fato de você estar ali, vá orar. Peça ao Senhor para te guiar, que foi o que Mardoqueu fez. Dobre os seus joelhos. Quando o decreto foi feito, quando ali o rei deu a Amã a possibilidade de matar todo o povo judeu, Mardoqueu se vestiu de pano de saco. Ele foi orar. Ele foi buscar em Deus resposta para os problemas dele. Ele poderia procurar o rei e dizer, olha, Esté é judia, a sua esposa é judia. Mas ele não se precipitou. Ele dobrou os seus joelhos e procurou a resposta que vem do alto. Amém? As crises, elas vêm para roubar o nosso sono. Os servos de Deus sempre incomodaram os filhos das trevas. Os sonhos de José incomodavam seus irmãos. A prosperidade de Jacó aborrecia o seu sogro Labão. A unção de Davi importunava até a sua esposa Mical. Então, aquilo que Deus coloca em nós, muitas e muitas vezes serve para incômodo das pessoas que estão ao nosso redor. E você deve parar por isso? Você deve deixar de procurar o Senhor por isso? De forma alguma. Mas você deve procurar revestimento e direcionamento do alto. É de lá que vem toda a direção para que nós possamos atravessar as crises, para que nós possamos sair delas vitoriosos, triunfantes, mas com a resposta que vem do alto. A crise, ela chega para o povo de Deus. Eu deixo essa pergunta para você, coloca lá nos comentários. A crise, ela chega para o povo de Deus ou você acha que ela não chega até a casa do povo de Deus? O amalequita Amã, ele ficou transtornado pelo fato de Mardoqueu ele se recusar a se ajoelhar diante dele. Este posicionamento de Mardoqueu, em não se curvar diante deste homem, trouxe uma crise jamais falada para o povo judeu naquela terra. E aí? Como resolver isso? Como proceder diante de tal fato? Amã, ele movido pelo ódio, ele tramou a morte não só de Mardoqueu, mas de todo o povo judeu. Onde está isso? Esté 3, versículo 13, você pode achar. Assim como qualquer crise, essa crise chegou trazendo tristeza e lamento dos judeus. Você se imagine morando ali. Ali havia comerciantes, pessoas estabelecidas naquele lugar. E, de repente, sem nenhum aviso, sem nenhuma guerra, sem nada que pudesse antes anunciar, veio o decreto, dizendo que, naquele dia, o povo judeu seria assassinado e mais, eles não poderiam se defender. Eles só morreriam, seriam exterminados. O que pensar disso? Se coloque no lugar desse povo, como você se sentiria? O que fazer? De onde viria a resposta? A crise, ela chegou. E agora? Amã certamente estava agindo inspirado por Satanás. Eu não tenho dúvida disso. As Santas Escrituras, elas nos orientam a não ficarmos impressionados com as provocações. 1 Pedro 4,12 nos diz isso. Temos que ter em mente que quando os Amãs se levantam, é porque eles têm ciência de que Deus tem algo maravilhoso reservado para o futuro do seu servo. O objetivo de Satanás era destruir Mardoqueu, para que ele não tivesse sucesso em libertar o povo do extermínio. Há algumas verdades que nós temos que ter em mente. Na hora da crise, você precisa fazer o quê? Confiar em Deus. Deus é o nosso socorro e bem presente na hora das adversidades. Isso tem que ser um lema na sua vida. A adversidade chegou, tem que chegar também isso. Deus é o nosso socorro bem presente na hora das adversidades. Não deixe que o medo te domine. É uma faceta importante. Sobre o medo, sobre o efeito do medo, nós podemos nos encolher. Nós podemos agir de maneira errada. Não, quem age por nós é o Senhor. Lembra lá do primeiro posicionamento? Nós precisamos confiar no Senhor. E quarto, e não mais fácil, descansar em Deus.
Agindo assim, veremos que aquele que se levanta contra você se levantará contra o próprio Deus. Você pode me perguntar: descansar é uma coisa fácil? Não. Descansar não é uma coisa fácil. Quando você tem um ente querido internado na UTI, descansar é uma coisa quase impossível. Mas ela é possível no Senhor. Então eu quero dizer a você, a crise chegou à sua vida, confia em Deus. Creia que Ele é poderoso para te guardar. Creia que é Ele quem luta por você. Nada que as suas mãos façam pode te livrar de uma crise muitas vezes. Mas a resposta certa sempre vem do alto. Eu vou te falar alguns segredos para vencer as crises. Quando parece que está tudo perdido, tenha uma certeza: há esperança. Deus abomina o arrogante e Ele exalta o seu servo. Podemos ver que no livro de Esther, o Senhor abate o arrogante e ampara com sua graça aquele que tem espírito humilde. Onde está isso? 1 Pedro 5,5. Esther e Mardoqueu nos fazem ver que para transformarmos crises em vitórias, devemos enxergar a graça dele, nos sustentando de uma maneira especial a cada dia. É o Senhor quem faz por nós. A rainha Esther teve medo? Ela teve medo. A palavra do Senhor, o livro de Esther, nos conta que ela teve medo. Quando Mardoqueu procurou a rainha Esther e disse: olha, você é a rainha, e não é por acaso que você se tornou rainha. Uma rainha judia não é por acaso. Você vai falar com o rei, vai interceder em favor do povo. Ela respondeu: mas eu não posso, ele não me chamou. Porque naquela época, se o rei não chamasse e você se apresentasse a ele, você morreria ali mesmo. Ela disse: eu não posso. E Mardoqueu disse: não foi por acaso que você foi feita rainha, mas digo mais. Se você não quiser ir, não se preocupa. Deus levantará socorro para o seu povo. Deus trará socorro para o seu povo. Isso é uma certeza. Isso é fé. Isso é saber que servimos a um Deus onipotente. Servimos a um Deus que não depende de circunstância favorável. Não depende de um chamado, de uma autorização para falar com Ele. Nós temos um Deus que luta por nós em toda e em qualquer circunstância. Amém? Vencer o medo. Nós teremos problemas? Eu posso te dizer que com toda certeza. Nós venceremos todos os problemas? Nem sempre. Muitas vezes nós somos tomados por alguma situação que não é aquilo que nós queríamos viver. Mas com a permissão de Deus nós vivemos. Mas o Senhor nos dá condições de atravessar aquilo. Então nós não precisamos ser refém do medo. É Deus quem nos faz viver. É Deus que nos faz vencer. É Deus que peleja por mim e por você. Amém? Precisamos enxergar o triunfo. Como assim? Às vezes, as tempestades cegam os nossos olhos. Nós criamos escamas nos nossos olhos. O que isso significa? Não conseguimos enxergar que há um Deus todo-poderoso lutando por nós. E, às vezes, nós nos submetemos a algumas situações. As tempestades, elas podem ser tão avassaladoras que achamos que não vamos suportar. Mardoqueu, ao saber do decreto, se vestiu de pano de saco e pôs-se a chorar amargamente. Vocês estão vendo aqui que não deixou de haver angústia? Houve angústia no coração de Mardoqueu, mas essa angústia ela foi suplantada pela certeza de que Deus faria alguma coisa. Então, meus irmãos, nós podemos sentir medo? Com certeza. Muitas vezes ficamos angustiados? Ficamos. Mas o que não pode nos abandonar é a certeza de um Deus poderoso que luta por nós. Amém? O Senhor ainda fez Mardoqueu ser exaltado. A rainha Esther foi até o rei, pediu em favor do povo, depois de ter feito um jejum e colocado todo o povo de Deus a jejuar, até os animais. Revestida do alto, ela foi até o rei. E o rei concedeu a ela o seu pedido. Qual foi o seu pedido? O povo judeu poder se defender, porque o rei não podia voltar atrás no decreto. Palavra de rei dada é palavra executada. Mas então ele deixou com que o povo se defendesse. E Deus fez mais. Deus honrou Mardoqueu. Amã, ele havia preparado uma forca para Mardoqueu. Eu peço a você que abra em Esther, capítulo 7, versículo 9. Diz assim para nós:
um dos servidores do rei, chamado Arbona, disse: perto da casa de Amã há uma forca, de uns 20 metros de altura, que ele mandou construir para enforcar Mordecai, que é o mesmo Mardoqueu, o homem que salvou a vida do Senhor. O rei disse: enforquem Amã nela. Então, meus irmãos, muitas vezes aquilo que fazem contra nós, o Senhor reverte de forma milagrosa. E nós vemos aquele que tramava contra a nossa vida padecer as tramas que ele mesmo teceu. Nós precisamos confiar no Senhor todo o tempo. O nosso socorro, ele vem do alto. O monarca, sabendo que fora manipulado por um grande genocídio, enfurecido, mandou matar Amã, na forca que ele mesmo tinha feito. A atitude de Esté salvou não só a ela e o seu tio, salvou todo um povo do extermínio. Ela cumpriu o seu propósito. Vocês lembram que lá atrás eu havia falado que Mardoqueu disse a ela: com que propósito você virou rainha? Uma rainha judia. E eu posso dizer a vocês, lendo o livro de Esté, que ela foi colocada ali pelo próprio Deus para este dia, para esse fim. Ela foi colocada ali para que houvesse salvamento para o povo judeu. Então, que nós possamos cumprir os nossos propósitos diante do Senhor. Que o Senhor possa te abençoar. Que mesmo quando você sofrer perseguição, até mesmo você achar que a sua vida está em perigo por causa de um propósito do Senhor, saiba, é dele que vem o socorro. É dele que vem o escape. Ele pensa lá na frente. Ele faz lá na frente. Muitas vezes nós não entendemos os desígnios do Senhor. E passado algum tempo, vivendo algumas experiências, vem à nossa mente: por isso que eu precisei passar por aquela situação. O Senhor é soberano. Lembra o que é soberania? Poder absoluto. Não há nada maior que o nosso Deus. Não há nada comparável ao nosso Deus. Concluindo a nossa lição de hoje, a palavra crise, ela se tornou comum em nossos dias. Todo mundo está em crise. É crise da saúde, é crise financeira, é crise em casamentos, é crise. Virou uma palavra banal até. As mídias e as redes sociais não falam de outra coisa, a não ser também agora a pandemia. Diante da história de Esté e Mardoqueu, eu posso dizer a vocês que estou convencida de que o Senhor utiliza ocasiões difíceis, complexas, para cumprir os seus propósitos nas nossas vidas. Que você seja um Mardoqueu na sua casa, que você seja aquele que vai facilitar os propósitos do nosso Deus a serem cumpridos. Que o Senhor te revista de graça, de conhecimento e de certeza que em toda e qualquer situação, Ele é o teu Deus, Ele é o socorro presente na angústia. Ele é aquele que te livra, porque Ele pode livrar. Amém? Quero agora convidá-los a orar, mais uma vez, encerrando essa escola bíblica dominical. Amém? Senhor Deus, nós te louvamos porque nós aprendemos aqui mais uma vez que o Senhor é aquele quem nos guarda, o Senhor é aquele quem nos cura e nos faz atravessar momentos antes impensados, mas o teu socorro chega, Senhor. Que cada lar que esteja nos assistindo agora, cada pessoa que esteja nos vendo, Pai, possa adquirir sabedoria do alto, para quando a crise chegar à tua casa, eles possam ter certeza do teu amor, do teu cuidado, Senhor, do teu escape para a vida de cada um. Muito obrigada, Pai, por podermos estudar essa lição hoje. Obrigada pelas ferramentas tecnológicas que o Senhor coloca ao nosso dispor, Pai. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a nos seguir nas redes sociais. AD Marajó, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Amém?